Gente, hoje estamos gravando o episódio 5 e vamos falar de um tema bem polêmico, como sempre. Vamos falar sobre os segurados especiais, os lavradores, os pescadores, sobre documentação, sobre audiência, como funciona, como são as provas, quais são as dificuldades enfrentadas para conseguir benefício, o salário maternidade, por que às vezes a gente olha a documentação e diz, não vou poder lhe ajudar. Como é esse entorno dos segurados especiais. E hoje estamos aqui, eu e Marcele, novamente, para debater esse assunto e contar nossas experiências. Certo. Gente, eu acho que o melhor para a gente começar aqui é falando sobre os requisitos da aposentadoria. Porque quando a gente fala de benefício rural, claro que a gente tem auxílio-doença, a gente tem salário maternidade, o próprio defeso, mas a aposentadoria, ela é o que a gente mais recebe. E os requisitos para aposentadoria são: para o homem, ele precisa ter 60 anos de idade, a mulher precisa ter 55. E, além disso, tem que ter 180 meses de trabalho rural. Isso quer dizer que são 15 anos de trabalho rural, certo? O maior problema que a gente encontra na advocacia é a comprovação desse trabalho, porque a gente sabe que são clientes que em sua maioria não guardam documentos ou que não conseguem ter acesso a esses documentos comprobatórios. Ou saber como faz para provar. Acreditam que, eu pago colônia, eu sempre paguei sindicato, então eu me aposento. Eu pago, eu me aposento e é só. E não é bem assim, pelo contrário. As provas de sindicato e colônia são muito questionadas, tanto pelo INSS quanto pelo juiz. Na verdade, se fosse enumerar o rol de provas das menos importantes, eles estariam lá. Que os documentos da colônia e do sindicato, eles são a que a gente chama de o plus. Sim. Mas eles não são o que vai fazer a diferença para a concessão do benefício. Até 2018, a documentação do sindicato ela ainda estava ali como uma documentação exemplo na legislação. Hoje em dia, nem na legislação ela está mais, né? Ela é só um exemplo mesmo, como a doutora Laila disse, ela é só para acrescentar. Mas hoje em dia o que é reconhecido são os documentos que a gente chama de base governamental. São CAF, para o caso do agricultor, RGP, para o caso do pescador. E também, em relação à documentação, o que ajuda muito? A pessoa, durante a vida, ir se qualificando nos documentos como pescadora, como lavradora. Nasceu o filho, na hora de registrar, diz, qual é a sua profissão? Sou lavradora. Qual é a sua profissão? Eu sou pescadora. Vai ser testemunha de um processo? Dizer lá, eu sou lavradora, eu sou pescadora. E ter esses documentos guardados para a gente formar esses 15 anos. Tem um documento, digamos, de 2010, outro de 2016, outro de 2020, para a gente ir somando aqueles períodos e conseguir comprovar aquele lapso temporal. Não adianta chegar em 2023 e dizer, sou mulher, tenho 55 anos, eu trabalho desde que eu tenho 14 anos, então vai ser muito fácil. Eu vou lá no sindicato, vou pegar o papel, vou lá no cartório eleitoral, vou te dar uma certidão desse ano, vou tirar o documento da terra, vou pedir pro cara declarar este ano, vou reconhecer firma este ano, que eu sempre trabalhei nessa terra. E aquilo ali vai ser praticamente nada, porque não vai comprovar o período para trás. Você sempre tem que comprovar o período para trás e o período recente para comprovar uma linha do tempo. O importante no rural, o importante no pescador é a linha temporal. De quando você começou, a continuidade da atividade e que você continua naquela atividade para a gente poder pleitear o benefício. Mas sabe o que eu verifico muito, principalmente dos clientes rurais? Que boa parte deles não se reconhecem como rurais. Eles não veem ser lavrador ou ser pescador como uma profissão. Eu vejo muito isso. Eles só vão perceber isso quando eles estão perto de aposentar. O que tu fez a tua vida toda? Eu ajudei minha família na roça. Eu pesquei com meu pai e com minha mãe. Então é nessa hora de se aposentar que eles vão se reconhecer. Eles têm muito problema, né? Eu já tive contato com clientes que eu conhecia a história, né? Eu já sabia que eram pescadores. Eu perguntei, tu pesca? Aí a pessoa disse assim, quer perguntar o quê? Se eu pesco lá no lugar tal, assim, assado? Eu disse,
Aí que ele foi entender que ele era pescador. Sim. Mas até que ele se reconhecesse como pescador, é um trabalho, principalmente para os mais novos, né? Porque a gente, quando é mais novo, a gente tem algumas aspirações profissionais, etc. Às vezes a pessoa ela tem uma roça no quintal dela, é uma roça considerável, mas ela não entende que aquela roça ali, de onde vem o sustento dela, que ela troca a farinha dela pelo arroz do fulano, é a profissão dela, né? Às vezes ela imagina que profissão é só ser advogado, engenheiro, médico, e não é. Outra coisa também que tem nessa questão de lavrador, de pescador, no caso feminino, né, das mulheres, é a questão do salário maternidade. Muitas mulheres acham que eu pari, eu tenho direito. Se eu parir 10 filhos, eu tenho direito a receber 10 vezes salário maternidade. E a gente sabe que não é assim. A maioria das pessoas que me procuram de salário maternidade, a grande maioria não tem direito. Por quê? Porque não tem documentação. Sim. Então, é muito importante a gente frisar, Marcele, para quem está assistindo a gente, como é que aquela mãe conseguiria o benefício. O que é que ela precisa comprovar para conseguir o salário maternidade? Nesse caso, um dos principais documentos é registrar lá a profissão na hora que a criança nasceu, né? Registrar a profissão como lavrador, como agricultora, no caso, né? Ou como pescadora, marisqueira, vai depender da situação dela, né? Como Sim. ela está inserida. Um outro documento é a certidão de quitação eleitoral. Existem os documentos sindicais que a gente pode usar, mas não é tão relevante assim. Para lavrador, se tiver um CAF é ótimo. E o que eu tava conversando hoje não, ontem, com uma colega, eu tava dizendo, olha, às vezes a pessoa tem um CAF e nem sabe que tem CAF. Sim. Porque eles vão na comunidade que ela mora e eles vão fazendo registro. Só que ela não ficou com nada, ela não sabe pra que era aquilo, ela só informou os dados dela, ele foi embora e ela tá ali registrada. É nosso papel, óbvio, fazer essa pesquisa nos bancos de dados, tá certo? Então, às vezes a pessoa tem um CAF ali, quando ela chega, que a gente recebe, a gente já faz a pesquisa. A primeira pergunta que eu faço quando a mãe me procura, eu vou dizer assim, qual é a sua profissão? Ela fala, não, sou marisqueira, sou pescadora. Aí eu digo, você já era marisqueira quando você teve o filho? É a primeira pergunta que eu faço, porque se ela disser não, eu já descarto. Se ela disser sim, eu digo assim, quais são os documentos que você tem antes de ter um neném que comprovem? E a gente parte daí. Esse é o ponto de partida da gente pesquisar os documentos. Um documento muito bom que muita gente tem e não sabe que dá para usar é empréstimo rural. Sim. Que geralmente é banco mercantil, né? Banco do Nordeste, que a pessoa faz o empréstimo para comprar semente, não sei o quê, e tem aquele documento e acha que não serve para nada. Saber identificar quais são os documentos bons, aqueles documentos que você conseguiu se declarar como pescador, como lavrador, como marisqueiro. Então, aqueles documentos que têm uma certa fé pública, não é ir na conveniência do seu menino hoje dizer para ele botar um documento que é de 2010 que você compra lá. Não é aquilo, no recibo. É aquelas declarações que você fez ao longo da sua vida, que tem a datação, que comprovem que você foi lá, se declarou. Olha, já tive processo de pensão por morte que foi por uma ata que a pessoa tinha servido de testemunha. Eu vi. Na verdade, eu fiquei de molho no cartório, né, do interior, e eu ficava reparando o movimento ali das pessoas. E aí, tava tendo um casamento, e nesse casamento, tava registrando as testemunhas. E aí, qual a sua profissão? Um informou lavradora, e o outro, qual a sua profissão? Pescador. Dali eu disse, cara, com esse documento bem aqui, pois é, a certidão de interior desse documento, eu consigo dizer que a profissão dele nessa data era essa. É muito valioso como você se apresenta ao longo da sua vida. E são essas documentações que a gente pede. E eu fico muito assim quando eu pergunto quais são as documentações que você comprova. A pessoa diz, mas quais são os documentos que você precisa? Eu diz, não, os documentos que você se declarou como pescador. Mas quais são? Eu fico, meu Deus, ele não consegue saber quando se declarou.
Aí eu já fico assim, será que ele só paga sindicato? Porque o que acontece no interior, as pessoas, como eu te disse, elas não têm muita noção da profissão delas. A pessoa que planta a gente sabe, né, como é que funciona a estrutura familiar, principalmente em questão de agricultura. É o marido que planta a roça, a mulher ajuda. Ou a própria mulher planta e ajuda ali, né? Só que essa mulher que ela tá ajudando no labor do marido, na plantação da roça, muitas vezes ela não se identifica como lavradora. Ela diz que ela é dona de casa, do lar. Sim, já vi várias vezes doméstica, mas a pessoa não era doméstica. Então, o fato da pessoa se reconhecer já é um começo. A questão da documentação, ela é outro ponto, porque quando eu não me reconheço, eu não emito documento dizendo que eu sou. Sim. Quando a gente verifica que na cabeça de muitas pessoas, profissão, trabalho é o que assinou a minha carteira, não é o que eu tô fazendo, elas passam a entender que elas não registram. Não, ontem mesmo na audiência que eu fui fazer, eu perguntei, você foi pescador a vida inteira? Nunca trabalhei de carteira assinada. Eu disse, não é isso que eu tô perguntando. Não é a questão de assinou ou não assinou. É em relação ao que você exerceu. E as testemunhas eu fiz a mesma pergunta e todos responderam. Não, nunca trabalhei de carteira assinada. Não, também não é isso que eu tô perguntando. Eles acham que trabalho realmente é assinou carteira ou não assinou carteira. Então, essas pessoas precisam, mais do que nunca, dessas informações para guiar o futuro delas. Porque, às vezes, a gente fica de coração partido. A gente sabe que a pessoa é lavradora, sabe que a pessoa é pescadora, sabe que é marisqueira, mas a pessoa não tem um papel. O que é que eu posso fazer? Porque o juiz não vai admitir só as suas testemunhas. Tem que ter pelo menos uma prova, um documento para trás comprovando esse exercício dessa atividade especial. Sim, a gente verifica muito que essa questão ela é preponderante das mulheres, porque e da questão da informatização também. A gente sabe que a internet, ela chegou nos interiores há pouco tempo, pouquíssimo tempo. Tem muito interior que tu não consegue ter sinal de celular em determinadas localidades. E só pega uma operadora. Exatamente. Então, a informatização, ela já é complicada. Para pessoa ter acesso a documentos que a gente diz que são de base governamental, piorou. Né? Como é que ele vai saber o que é base governamental? Ele está preocupado se ele vai ter dinheiro para comer. Sim. Né? Então a gente entra nesse problema. Outro problema que a gente verifica muito são as mulheres, porque geralmente quem se filia ao sindicato é o homem. A mulher ela é dona de casa. Ela tá ajudando ali na economia familiar. Só que na cabeça dela ela é dona de casa. Sim. Ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que fazer a comida, ela ajuda na roça. Mas ainda assim a gente encontra essa dificuldade. Eu estava estudando um caso que era para reconhecimento do trabalho rural, mas era empregado rural. Uhum. O reconhecimento da mulher. Porque como é que eu reconheço a atividade rural da mulher pelo documento do homem se ele é empregado e ela não trabalhava na empresa? Mas alguém tinha que ficar em casa cuidando da roça. Sim. E aí, se a gente pega muitos anos atrás, né, muitos anos eu digo na década de 80, 70, a gente verifica que os sindicatos, eles filiavam em sua maioria aos homens. As mulheres, elas eram dependentes. Eu tenho uma cliente que ela tem a carteira de dependente do marido do sindicato. Ou seja, como é que tu vai fazer essa comprovação? Por isso que a gente tem enunciados que dizem, olha, a documentação do cônjuge serve como início de prova material, desde que acompanhado de prova testemunhal. Então é muito importante, quando for fazer as declarações, que pelo menos conste que é em economia familiar. Sim. Porque aí a gente pode fazer o aproveitamento dessas provas. E assim, outra coisa que a gente enfrenta é a dificuldade até de submeter esses processos à audiência, porque o juiz sempre faz uma triagem antes para ver se os documentos estão pelo menos no rumo para ele dar seguimento ao processo ou não. Porque senão, na hora que a gente dá a entrada, ele já quer extinguir o processo por falta de documento. Sim. E aí é uma peneira. A primeira peneira é essa depois do protocolo. Depois tem a peneira do INSS, que se o juiz vê que o INSS impugnou especificadamente, que realmente tem fundamento,
Às vezes ele não quer nem marcar audiência. E depois tem a peneira da audiência, que às vezes a pessoa se enrola justamente por não se reconhecer. Exatamente, tem muito isso. E também as várias perguntas e às vezes até pegadinhas que acontecem em audiência, que é bom a gente falar. Por exemplo, seu fulano, ele é num sindicato de Alcântara, mas o endereço do seu fulano é de São Luís. Mas vem cá, como é que seu fulano é lavrador em Alcântara e mora em São Luís? É a primeira inconsistência que eles pegam. O local que você diz que lavra para o seu comprovante de residência. São municípios diversos, um é na sede e o outro é no povoado, mas a qual distância? Como você faz essa locomoção? É de bicicleta? É de barco? E assim vão surgindo as perguntas. E às vezes, principalmente quando não é verdade, a pessoa começa logo a se enrolar. Mas como é que tu ia? Quer dizer que é 200 quilômetros, tu ia todo dia roçar? 200 quilômetros? E aí vão começando aí os questionamentos. Perguntam da esposa, da profissão. Querem saber se a esposa trabalhava de carteira assinada. Porque, não, minha mulher é professora, ganha 3 mil reais. Eles já ficam desconfiados do marido ter aquela vida de roça. E aí começa o bombardeio de perguntas. Né? Aqui na Justiça Federal, as audiências de rurais costumam demorar justamente por essas perguntas. Às vezes o juiz vai e volta, faz perguntas, a mesma pergunta de umas 3 formas diferentes para ver se pega alguma inconsistência. E, infelizmente, às vezes acaba sendo necessário pela quantidade de fraude que tem. Sim. Da pessoa nunca ter sido, mas aí, de alguma forma, conseguiu uns documentos assim, mais ou menos ok, e tá ali pra buscar o benefício. Então, já vi dele perguntar do que a pessoa pescava, o que a pessoa pescava, qual era a época do defeso, quais eram os apetrechos usados, quantas linhas a pessoa bota para lavrador, né? Quantas linhas você coloca aí nesse terreno para colheita. Sim. Recentemente, em um processo, até do 7º juizado, eu coloquei onde o cara morava, onde o cara pescava, coloquei o print do Google Maps para mostrar quantos quilômetros era. Eu já fiz isso. Porque é aquela coisa. Nesses clientes, a gente tem, além de ser advogada, a gente tem que fazer as maiores descobertas possíveis. Porque por serem pessoas com pouca instrução, às vezes eles não sabem repassar pra gente aquilo ali. E aí a gente tem que explorar ao máximo. Tu acaba fazendo o papel de mediador ali, né? De colher uma informação bruta. Sim. E ir lapidando para que o juiz entenda, né? Porque, como tu mesma disse, a gente tem... Como são pessoas que não têm muita documentação, a gente tem que usar de outros meios para comprovar, né? E não vai comprovar só com testemunha. Como? Vai no posto de saúde e tenta ver a ficha médica antiga tua lá que tá cheia de mofo. Então, não tem isso? Tem esposa? Tem. Ela tem algum documento? Ela é filiada a algum sindicato? Ela tem... Então, é assim que a gente vai triando, né? O documento da família, certidão de casamento, às vezes até documento de igreja. Sim, o batistério. A gente usa. Então, a gente tem que fazer uma triagem mesmo e ir cavucando ali para ver o que encontra. Eu já consegui benefício com documento de registro na funerária, quando eles foram se cadastrar na funerária, não era de papel, é aquele documento mesmo que tem data, não sei o quê, ele colocando ela como dependente. Então, foi muito importante. Às vezes a pessoa nem sabe que aquilo é um documento. Por isso que eu digo assim, na sua vida, quantas vezes você declarou essa profissão? Lembra? Pensa aí, pensa. Quantas vezes você disse que você era pescadora? Quantas vezes você disse que era lavradora? Lembra quais foram esses documentos? Bora atrás. Porque tu diz assim, me diz quais são os documentos. Mas eu nunca vou imaginar que um dia, uma vez, tu foi não sei aonde e declarou. Sim. Então, o rol de documentos não é exaustivo. São exemplos e que pode ser que uma coisa que eu nunca pensei na minha vida você tenha. Exatamente. Acontece muito, né? Eu tenho muitos colegas, porque eu tenho um bloquinho com alguns documentos que são os principais que a gente usa nas ações. Aí eles perguntam, tu tem documento para todo tipo de ação?
Assim, olha, eu tenho meu bloquinho, mas, óbvio, eu vou atender, eu tenho que saber ali quem é aquela pessoa. Tem que saber, é filiado a algum sindicato? Tu tem um CAF? Não sabe o que é CAF? Me dá aí teu CPF rapidinho, bora pesquisar. Tu já foi no hospital? Já. Tu tem tua ficha médica lá, né? Tenho. Verifica lá pra mim qual a profissão que tu colocou. Porque às vezes a pessoa, como eu disse, ela é lavradora e coloca dona de casa. É o mais comum que a gente encontra. Na certidão de inteiro teu, tu anotou qual profissão de quando tu teve tua filha? Do lar. Então, não dá pra usar esse documento. Como é que eu vou dizer que tu é lavradora? Convivia com alguém? Convivia. Casou? Casei. Bora ver a certidão de inteiro teu dessa certidão de casamento, se não tiver a profissão na certidão de casamento, porque a gente... É um absurdo, o documento de cartório vem em vários formatos. Tem alguns que já vêm trazendo a profissão ali, tem outros que a gente tem que pedir certidão, né? Então, no atendimento é que a gente faz a triagem. Não tem receita de bolo, né? É o mais comum que a gente encontra. Tu costuma dispensar muitos casos de rural? Depende do caso. Quando eu vejo que é um caso assim que a pessoa realmente não tem documento, não tem nada, aí tem que dispensar. Tem alguns clientes que eu não gosto de fazer atendimento virtual. Eu gosto daquele tete a tete, de pegar o documento, sim, de olhar pro cliente, porque tem aquelas pessoas que tu olhou, tu diz assim, tenho certeza que esse é lavrador, eu vou perguntar até a gente descobrir qual é o documento que aquela pessoa tem. Sim. E aí vai. E no atendimento virtual, às vezes a pessoa vem só querer te mandar um WhatsApp pra perguntar quais são os documentos que tem que levar, tu fica meio limitado a dizer alguns exemplos e a pessoa dizer que tem ou não tem. Sim. Uma pessoa que é trabalhador urbano, tu consegue enumerar, a pessoa consegue arrumar aquilo e pronto. E eu acho que o segurado especial não. É aquela pessoa que tu tem que sentar com ela e conversar. Até mesmo pra ver se, eventualmente, o processo dela chegar e ir pra uma audiência, ela não se enrolar. Sim. Porque pode acontecer. A gente já sabe que a audiência, ela é pesada. A pessoa já chega nela nervosa. Pode ser lavrador de quando nasceu até aquela data. Ela vai ficar nervosa. O juiz na frente dela tá acima dela, na cabeça dela. Então, ela já fica com medo ali daquela figura. É comum que ela gagueje, que aconteça uma coisa ou outra. Só que aí a gente tem que ter em consideração também se ela realmente está falando a verdade ou não. Sim. Essa entrevista com a gente é muito importante também nos casos de BPC. Eu gosto de perguntar como é a sua casa, como é não sei o quê, você tem carro, você não tem, porque a gente precisa, a gente é o primeiro filtro da verdade. Sim, exatamente. Voltando para a questão do salário e maternidade, né? Chega muito para mim a dúvida, fulana de tal, ela teve filho, mas ela é menor de idade. Ela pode dar entrada no benefício, né? Porque a gente sabe que a estrutura familiar, a questão é assim, a gente tem um problema de taxas de natalidade em menores de idade muito grande, né? No Brasil. Ainda é um problema atual. E como é no interior, então... Sim, é recorrente os casos de menor de idade. Exatamente. E aí, como é que tu faz essa comprovação? Já que ela é uma menor de idade, né? Qualquer documento que ela emita, ela não vai dizer que ela trabalha na roça. Porque senão vai bater o conselho tutelar lá na casa da mãe dela, pergunta, tu tá empregando essa menina? Sim. O que ela vai dizer? Que ela é estudante? Tu não vai ter um documento, tu não vai ter uma certidão de inteiro teu, tu não vai ter uma certidão de quitação eleitoral dizendo que ela é lavradora. Ela vai ter dizendo que ela é estudante, bolsista, qualquer coisa nesse sentido. E aí tu usa o documento dos pais. Porque aí tu tem que juntar o núcleo familiar pra ir fazendo essa comprovação. É pescador, é lavrador, vou juntar o documento dos pais. O pai a mãe ela trabalhava com eles. Exatamente. E aí vai esse pedir emprestado documentos de outras pessoas pra comprovar o núcleo daquela família. Mas até que a gente tem decisões judiciais que já tem reconhecido. Pessoa com 12 anos já reconhece o tempo especial, né? Que... a gente sabe, não é o ideal que uma criança esteja trabalhando. Principalmente no labor da roça, da pesca. São tarefas árduas, né? Eu estava até ouvindo um podcast ontem que eles falavam, olha, antigamente a agricultura era uma grande forma de exploração
de mão de obra de forma de enriquecimento. Então, os pais tinham mais filhos porque aquelas crianças elas iam serem utilizadas como mão de obra naquela família. O menino com 10 anos, ele já plantava, ele já ajudava a colher. Então, a gente tem que ter essa noção do que é o Brasil, do que é a atividade rural. Não adianta tapar os olhos para a realidade. Sim, ainda é, não passou muito tempo, ainda é normal nos interiores uma criança tá indo pra maré arrastar camarão, tá indo pescar, né, pra ajudar ali naquela família dela, porque ela sabe, alguém tem que fazer alguma coisa. E quanto mais pessoas fizerem, menos gente passa fome. Sim. Assim, eu espero que esse podcast não se limite aos advogados, aos estudantes de direito, mas atinja essas pessoas para que elas consigam ver, além do sindicato, além da colônia, consigam planejar uma espécie de um planejamento previdenciário do rural, do pescador, deles se prepararem com bastante antecedência para essa aposentadoria que um dia vai chegar. E não deixar para buscar, faltando 1, 2 anos, ou completei 55, completei 60, é agora que eu vou me aposentar, cadê os documentos? E não jogar fora. E não jogar fora, porque tem gente que se zanga, ai, não conseguiu o benefício, vou tacar fogo. Tem muita... Gente, quantas vezes tu já recebeu depoimento que tocou fogo? Demais. Eu me lembro que eu fui atender um cliente dia desses e ele disse assim, tô com muita raiva do sindicato. Eu fui no sindicato me aposentar, passei 30 anos pagando sindicato, não consegui me aposentar, eu já me deu, foi raiva, quis jogar isso aqui tudinho no quintal, não sei mais o que eu não, calma, a gente vai. Sim, aí dá um jeito. Vai com calma. É sempre bom buscar o auxílio de um profissional. Sim. Antes de pedir aposentadoria, antes de começar a pensar na aposentadoria. Vem cá, será que os meus documentos servem mesmo? Sim. O que eu posso já ir adiantando, já posso ir atrás? E não chegar a data e querer correr atrás, que pode ser que às vezes nem tenha jeito. Com certeza. Cara, eu já recebi documentação de todo jeito. Tem um cliente que ele tem a pasta velha, cheia de traça, com todo tipo de documento. Eu tenho um cliente que ele tinha o protocolo de requerimento manual do seguro-defeso dele de 2007. Ai, dá vontade de pegar um cliente desse e abraçar assim. Eu olhei assim, gente, que maravilha. Tem gente que às vezes tu precisa dar um jeito de conseguir a certidão de nascimento. Sim. Que ela não tem, né? E torcer pra ter declarado lá um negócio certo. É complicado. A advocacia no rural, ela é muito trabalhosa, né? A correr atrás do benefício dessas pessoas, e a gente sabe que eles precisam. E precisam pra ontem. Porque ninguém tem condição de ficar trabalhando na roça depois de certa idade. Nem pescando. E eu quero até compartilhar que uma coisa, logo quando eu comecei, eu acho que a maioria das pessoas quando começa na advocacia previdenciária, começa com o trabalhador rural. Os meus primeiros processos não saía nem do primeiro despacho, porque eu não sabia quais eram os documentos. Sim. Então, pro advogado também, essas informações que a gente está dando são valiosas, de saber por onde ele pode começar a procurar essas provas plenas, essas provas que o juiz vai olhar e vai deixar o processo passar, que o INSS vai reconhecer. Isso. O primeiro lugar que tu vai procurar é na IN 128. Lá tem um rol gigantesco, né? Salvo engano, o artigo 19, não sei se é a OB, do RPS, traz um rol de documentos. Ainda é decorado, nunca decorei o artigo na minha vida. Traz um rol de documentos, né? Comprobatórios. Você vai dar uma verificada lá. Eu não lembro qual é o artigo, né? Eu sei que é do 19 em alguma coisa, do regulamento da Previdência Social. Tem lá. Na IN 128 trouxe algumas modificações. Muitas, na verdade. Então é interessante dar uma lida também. Eu sempre me pergunto assim, principalmente quando o advogado me procura, que a gente consegue ter uma conversa assim mais clara. Quais são os documentos bons? Eu digo, aqueles documentos que a gente não conseguiria fraudar. Não, esse com certeza. Porque o que acontece? A gente sabe que não são todos os sindicatos, a gente sabe que não são todas as colônias, tem colônias que fazem trabalhos seríssimos, que quando a gente pega o cliente já dá gosto de toda a documentação, recebeu defeso, tá tudo bonito. Mas a gente sabe que tem colônia que se eu chegar lá e der um valor, eu vou ter documentação de pescadora. Com certeza. Então, advogado, esse papel aqui é bom? Tá.
esse documento seria facilmente fraudado ou não? Se a resposta for sim, ele já não é bom. Se a resposta for não, não é emitido por um órgão, não. Esse documento foi emitido em 2010, mas em 2010 foi reconhecida a autenticidade de cartório. Então, já é um negócio bom. Já é uma documentação que vai servir. Sim. Principalmente contrato, né? A galera faz muito contrato só com assinatura simples. Como é que tu vai saber se aquele contrato não foi feito hoje com a data de sei lá quantos anos atrás? Aí a gente diz, mas não, eu vou registrar hoje em cartório. Vai ver se é a data de hoje. Pois é, e como é que vai comprovar pra trás? Exatamente. Mas aí deixa o adendo, né? Não é porque a documentação não tem esse respaldo legal que você vai deixar de usar ela. É interessante você verificar também, né? Se ela é verdadeira. Sim. Acontece muito. Tem gente que chega pra ti que traz uma certidão de quitação eleitoral que tu sabe, se lá Deus, como conseguiu alterar as informações. E aí é bom tu dar, já que são documentos que tu consegue acessar no banco de dados, dá uma pesquisada nas informações da pessoa. Pra mim, o pior são os documentos de comércio. Eles botam lá 2006, o papel novinho, acaba de tu fizer assim, tá cheirando a tinta. Sim. A maioria, por isso que eu gosto de olhar a documentação original, pra eu ir tirando, porque, poxa, como é que eu vou juntar aquele documento dizendo que é 2006, 2010, um documento novo? Sim. Não, esse daí a gente fica com o pé atrás. A gente sabe pelo quê? Se vem grampeado, o clipe já tá enferrujado. Sim. Então a gente já... E a coloração é totalmente diferente de um papel novo de um papel velho. O jeito do manuseio, de como vem na pasta. Sim. Não adianta. Advogado é um negócio, é um bicho inteligente. Não adianta tentar enrolar. Tem que dar um jeito. Pois tá ótimo. Acho que a gente conseguiu enumerar algumas coisas, tanto importantes para os advogados, tanto para os segurados, até para pessoas mesmo de sindicato, né? Que estão tentando organizar a vida dos filiados, dos sindicalizados. Dos filhos, parentes. Dos filhos, dos parentes. Então, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. E fiquem ligados que em breve temos mais episódios para ser gravados.